Depois ele fala sobre os que se prostituem. Então aqui vai falar o quê? Aqui abrange todos aqueles que cometem os pecados sexuais. Então, por exemplo, os que se masturbam, aqueles que estão no adultério, aqueles que não são casados, mas estão em ato sexual um com o outro. Isso é o quê? Prostituição, fornicação. Então aí envolve todos que praticam um ato sexual ilícito, ou seja, contrário à palavra de Deus. Aí entra o quê? Os homossexuais, as lésbicas. Então todos aqueles que praticam um ato sexual que desagrada a Deus. Você olha na Bíblia e vê o que agrada, o que não agrada. Então todo ato sexual anormal, fora do normal, isso é considerado o quê? Pecado. Por isso que o sexo anal é pecado. Anos foi feito para sair aquilo que sobra, né? O organismo aproveita o que é bom e o que é ruim ele joga fora. Através de quê? Através do ânus. Então ali foi feito para sair excremento, sair as coisas que não são aproveitáveis para o corpo. Então se faz sexo aí, é pecado, é contrário à natureza. Deus não fez isso aí para ser órgão sexual. O homem nasce com seu órgão sexual, a mulher nasce com seu órgão sexual. Sexo é só aí, não existe outra possibilidade. Fora disso é o que? Desnatural. Então é pecado. Depois fala dos homicidas. Homicidas aqui abrange quem? Abrange todos aqueles que matam, que tiram uma vida. Então, por exemplo, se um médico se embebedar e for operar alguém, ele se torna um homicida. Ele pode matar alguém fazendo essa operação, ele está bêbado. Se alguém bebe e vai dirigir um carro, ele é um homicida. Se ele mata alguém, por quê? Ele sabia que se ele bebesse e fosse dirigir, aconteceria isso. Ah, depois que está bêbado, eu não sei, estava bêbado. Mas você antes de beber sabia que se bebesse se tornaria perigoso dirigir. Então você já era homicida antes de matar alguém. Então alguém que tem AIDS, por exemplo, e ele pratica um ato sexual com alguém, ele sabe que ele está o quê? Matando aquela outra pessoa, está transmitindo essa doença. Então são vários tipos de homicidas, pessoas que tiram a vida dos outros, que fazem alguma coisa para tirar a vida dos outros. Então se, por exemplo, você vende bebida alcoólica no seu comércio, você está fazendo o quê? Você está sendo um homicida. Você está colaborando para as pessoas se matarem, se destruírem. Pegarem seus carros e matarem as pessoas. Você está contribuindo. Você vende cigarro, você está contribuindo para a morte das pessoas. Você está sendo o quê? Um servo, um instrumento de Satanás para destruir as vidas. Então você tem que tomar cuidado com isso, para não participar dos pecados alheios, para não ser instrumento do pecado, para não ajudar as pessoas a pecarem, a se matarem, a se destruírem. Então aqui entra todos esses homicidas, pessoas que colaboram para a morte e destruição das pessoas. E aqui está incluído, é claro, aqueles que matam deliberadamente alguém, que tiram a vida das pessoas. Depois fala o quê? Dos idólatras. Então aqui, olha aí, os católicos romanos tanto entram lá na parte do espiritismo, quanto entram aqui na idolatria. Aqueles que fazem o quê? Consultam uma imagem de escultura, carregam em procissão a imagem de escultura, aqueles que pedem alguma coisa por uma imagem de escultura, aqueles que beijam a imagem de escultura. Então aqueles que fazem representação de Deus e adoram esta representação. Aqueles que fazem imagem de pessoas e adoram essas imagens, ou fazem imagens de répteis, animais e tal, e adoram essas imagens. Todos aqueles que estão agora o quê? Incluídos aqui, aqueles que trabalham com um certo quê? De tipo de imagem, de escultura, ou então imagem mesmo feita de gesso, ou de ferro, ou de barro, de qualquer coisa. Uma imagem. E coloca ali e se ajoelham diante dessa imagem. Pedem alguma coisa para essa imagem. Acredito que essa imagem pode dar alguma coisa. Acredito que essa imagem representa alguém. Tudo isso é o quê? Idolatria. Então tudo isso é idolatria. Não se engane. Idólatra é aquele que substitui Deus por qualquer outra coisa. Porque Deus é invisível. Deus não tem imagem de Deus. Ele não permite fazer imagem. Está lá em Êxodo, capítulo 20.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. É proibido fazer, com o sentido de adoração, de pedir alguma coisa, se ajoelhar adiante. Isso tudo é o quê? Idolatria. E aqui também fala que aquele que ama e comete mentira. São pessoas que amam a mentira, gostam da mentira, têm prazer na mentira. Quantas pessoas vão aí no teatro, no cinema e tal, ver alguma coisa que é uma mentira? Eles gostam disso, eles têm prazer nisso. Então se torna um pecado, eles amam a mentira. E tem aqueles que mentem mesmo, né? Cometem mentira, que vivem mentindo. Então tem os que amam a mentira e tem os que cometem mentira. Então cuidado com isso. Um filme que fala sobre extraterrestre, por exemplo, um filme que fala aí sobre coisas que você sabe que não existem e você tem prazer nisso, isso é um pecado. Você está gostando de coisa de Satanás, admirando, participando, ajudando coisas que são contrárias a Deus. Então não ame a mentira, não concorde com ela, não faça ela prosperar. Deixe a mentira, deixe as coisas de engano. Ame a verdade, ame Jesus. Na parte 2 nós temos aí a rejeição ao convite do Cordeiro. Tópico 1, o convite ao povo de Israel. Tópico 2, a tragédia dos que rejeitaram a Deus. Tópico 3, o rei convida a todos. Tópico 1, então, o convite ao povo de Israel. Na parábola das bodas, que se encontra em nossa leitura bíblica em classe, Jesus quis antecipar o que acontecerá com os que não estiverem preparados para entrar nos céus. No texto de Mateus 22, de 1 a 14, vê-se que um certo rei celebrou as bodas de seu filho. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro, de seu filho Jesus Cristo. Num primeiro momento, aquele rei manda seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ouvir. Refere-se aos judeus que durante séculos não quiseram ouvir os profetas que lhes transmitiram a palavra de Deus, convidando-os para viverem com ele. Atualmente, muitos também não dão ouvidos aos profetas do Altíssimo, que têm alertado a igreja quanto à volta do rei. Então, a primeira parte da leitura que fizemos, existe aí Deus, né, o rei, convidando, é Deus Pai, convidando a noiva para o casamento, né, representados aí pelos convidados, que são quem? O povo de Israel, os descendentes de Abraão. Então esses são os convidados e ao mesmo tempo o quê? É a noiva. Jesus chega, deveriam eles reconhecerem o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, Jesus, o noivo. Mas eles não o conheceram, não o aceitaram, não estavam prontos para o casamento. Então é dito aqui que eles estavam ocupados na religião, que é uma coisa tremenda. A pessoa está falando de Deus, representa a Deus, estuda sobre Deus, mas não conhece Deus. Impressionante isso. E, ao mesmo tempo, estavam o quê? Ocupados também, ganhando dinheiro, trabalhando, muito ocupados. E é dito então que os servos do rei, que é Deus Pai, convidaram essas pessoas. Eles foram convidados durante séculos e séculos e séculos. Os profetas estavam ali convidando-os, falando a respeito do noivo, indicando como é que seria o noivo, como é que ele viria, tudo estava escrito. Mesmo assim, eles não reconheceram o noivo quando ele chegou. E ainda diz que ultrajaram esses enviados, esses servos, esses profetas, né? Mataram alguns deles também. Como é o caso de Jezabel, quantos foram mortos, né? Então, mataram, perseguiram, fizeram de tudo. Não aceitaram nem os mensageiros. Imagine o noivo. Vamos então ao tópico 2, a tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram com os cativeiros assírio e babilônico, onde amargaram a dor por causa da sua desobediência. No ano 70 d.C., Jerusalém foi invadida pelos romanos, sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje Israel como um todo sofre por não reconhecer Jesus como o Messias, mas há um remanescente que será salvo. Romanos 9, 27, Apocalipse 7, de 4 a 8. Então aí existe a ira do rei contra esses que foram convidados e não compareceram. Então Israel. E diz que a sua cidade será queimada. Exatamente o que aconteceu. Jerusalém foi queimada.
né? Tanto na época de Nabucodonosor, quanto na época do general Tito, né? No ano 70 depois de Cristo, destruiu a cidade e queimou a cidade. E este povo, por rejeitar o Messias, tem sofrido esse tempo todinho. Mas devemos lembrar que o remanescente será salvo, ou seja, aqueles judeus que estiverem vivos durante a grande tribulação. Olha bem que eles vão ser ali maltratados, vão ser perseguidos. O anticristo formará exércitos contra eles. Passarão um grande aperto, um cerco mesmo, passarão fome. Aí diz que até as mulheres grávidas vão comer os seus próprios filhos, como já aconteceu no passado de Israel. As mulheres grávidas já aconteceu delas comerem os seus próprios filhos de tanta fome que existia ali em Jerusalém. E vai acontecer de novo durante a grande tribulação. Só que a grande tribulação é pior ainda, porque essa tribulação será maior do que todas as outras que já aconteceram. Então, durante a grande tribulação, Israel sofrerá muito. Mas os que permanecerem vivos, conseguirem chegar ao final da grande tribulação, são chamados que os remanescentes. Por quê? Porque eles passarão a pertencer ao quê? Ao reino de Cristo sobre a terra, o milênio. E aí esse povo, que Deus deu uma terra para eles, eles nunca conseguiram possuir essa terra toda, e também foram expulsos dessa terra, voltaram, mas nunca conseguiram a terra toda de volta, esse povo durante o milênio terá a sua terra totalmente de volta. Toda a terra que Deus deu para eles pertencerá a eles novamente. Jesus governará sobre eles durante o milênio. É claro que não só sobre eles que passaram, conseguiram sobreviver à tribulação, à grande tribulação. Todos os povos que vivem aí durante essa grande tribulação vão poder passar para o milênio, junto com os judeus. Que tipo de povos são esses? São os povos que não aceitaram o governo do anticristo, e eles deram apoio a Israel. Eles tentaram defender Israel, eles acreditavam em Deus. Muitos deles não são totalmente convertidos, mas entrarão para o milênio e lá sim poderão se converterem. Haverá uma pregação do Evangelho. O Evangelho agora é eterno. Veja bem, por que Evangelho eterno? Porque depois da grande tribulação começa o milênio, depois o que? A eternidade, não tem mais nada para frente. Então nós pregamos o Evangelho da graça hoje, depois vem o que? A pregação do Evangelho do reino durante a grande tribulação. Por que Evangelho do reino? Porque será pregado o quê? Será que é pregado o reino de Cristo, que já vem ali no milênio, é o reinado de Cristo. Então é o Evangelho do reino de Cristo sobre a terra. Jesus pregava que Evangelho? O Evangelho do reino. Por quê? Estava pregando, eu estou aqui para reinar sobre vocês. Era para Israel aceitá-lo e começar o reinado dele, 1000 anos ali sobre Israel. Mas eles não reconheceram, não aceitaram. Pelo contrário, mataram Jesus, mataram o noivo. Então a igreja aceita o noivo pela fé e vai participar com o noivo do reinado dele sobre a terra. Só que a igreja está no corpo espiritual, com Cristo, reinando com Cristo. Aqui na terra, quem é que vai estar vivendo aqui? Quem é que vai ser governado por Cristo e a igreja ajudando Cristo? A igreja mora na Nova Jerusalém com Cristo, lembre-se disso. É corpo espiritual, não é corpo terrestre não. A igreja não vai viver na terra. Vai ajudar Cristo no reinado de Cristo no milênio. Quais pessoas estarão morando na terra durante o milênio? As pessoas que saíram ali da grande tribulação vivos, que não tinham a marca da besta, não apoiaram o anticristo. E principalmente, qual é a nação que vai ser mais apoiada, que vai ter o governo de Cristo direto sobre eles, uma amizade muito grande, um amor muito grande? Quem é? Israel. Que as promessas são para eles, de um reinado foi feita essa promessa ao rei Davi. Então Jesus governará durante o milênio Israel e as nações que vieram da grande tribulação, que não apoiaram o anticristo, não receberam o sinal da besta. Estarão todos morando na terra no milênio. Então, em vez de entende isso direitinho, porque é complicado isso. As pessoas não têm compreendido isso, infelizmente. A igreja não viverá na terra como qualquer pessoa aqui na terra, não. A igreja, durante o milênio, ela está na Nova Jerusalém, acima da Jerusalém terrestre. A Nova Jerusalém lá em cima é a Jerusalém celeste. É invisível durante a grande tribulação.
É invisível a cidade, ela está lá em cima. Jesus está lá recebendo a noiva no arrebatamento. Aí tem as bodas, que é o casamento, a ceia. No final da grande tribulação é que Jesus vem com a igreja, vinda em glória.